Olá, pessoal. Um grande abraço a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de consultoria em cargos e salários. Hoje falando da política de cargos e remuneração, da política de cargos e salários, da política salarial, como vocês desejarem chamar. Bom, pessoal, vou pedir para que vocês tenham um pouco de paciência, porque a gente vai relatar essa política aqui tópico a tópico, tá? Conforme prometido nas aulas anteriores, né, pessoal? Então, assim, é importante que a gente tenha um pouco de paciência para que a gente possa transcorrer por cada etapa conforme a gente vem ventilando aí na aula anterior, a gente falou sobre isso, né? A aula teórica, né, da parte de política de cargos e salários. Bom, a gente tem aqui um sumário, tá? Básico desse material. Eu vou relatar aqui para vocês. Desculpem eu ficar lendo, tá, pessoal? Mas eu vou ler para poder ir explicando para vocês, tópico a tópico, o que a gente vai tratar. Depois vamos mostrar um exemplo. Esse modelo de política é um modelo padrão para que vocês, logicamente, de acordo com a empresa que vocês estiverem elaborando, né, a política, vocês customizem, né? Mas é um padrão bem, vamos dizer assim, bem completo, que vocês podem utilizar sem problemas algum. Esse material já também está disponibilizado para vocês, né, para vocês baixarem. Então, vamos tocar daqui, tá, pessoal? Bom, o primeiro ponto aqui é a apresentação do material. Essa apresentação é a apresentação da política salarial. Tá? A gente vai fazer uma breve apresentação, lá embaixo eu vou mostrar para vocês. Né? Dentro da apresentação, a quem se destina, o objetivo, a validade e a operacionalização. Ok, pessoal? Depois a gente vai para o escopo da política. Dentro do escopo, a gente vai ter a estrutura de cargos, que estará subdividida entre descrição e avaliação. Vejam que vocês vão fazer um link agora com tudo que a gente trabalhou, etapa a etapa no passado, né? Nas aulas anteriores. Desde a primeira aula até, não vou dizer a primeira aula, né, pessoal? Mas desde a aula de descrição de cargo até a aula de hoje. Né? Então, tudo isso aqui será tratado. Ó. Aqui a gente tem a parte estrutural de cargos, depois os requisitos. Lembra que a gente falou daqueles requisitos global de carreira, onde a gente vai ter o perfil das posições hierárquicas. Quando a gente entrar nesse tema, vocês vão lembrar que a gente falou sobre complexidade, autonomia, conhecimento, performance, né? Depois a gente vai para a parte de estruturação de salários. Dentro dessa parte de estruturação de salário, a gente tem que falar de mercados, grades, tabela salarial e pesquisa salarial. Depois a gente 2.4, entrando em administração salarial, admissão, enquadramento, promoção, méritos, reajustes coletivos. Remuneração total é o próximo tema, seguido de enquadramento na nova política e implementação do programa de comunicação. Já é a fase final para implementar o plano de cargos e salários, como a gente vem falando para vocês, da importância de divulgar para os colaboradores a política de cargos e salários. Bom, a apresentação, ela também não vai haver necessidade de eu ler todo esse texto, porque vocês têm esse material aqui para vocês, né? Para vocês dar uma olhada. Então, logicamente, a gente está usando um exemplo fictício, né? Para poder, de fato, tratar tópico a tópico, né? Então, temos a que se destina a política, a quem se destina é embaixo, né? É, o que é essa política, né? Para que ela vai servir, né? É, por exemplo, vou ler até um tópico aqui para ficar mais fácil. Ó. Neste sentido, diferença entre um cargo e assumir uma função tem reflexo direto no nível de remuneração devida pelo desempenho de suas atribuições e resultados alcançados individualmente ou por equipe. A política de cargos e salários
é a remuneração expressa a estratégia adotada para o curto, médio e longo prazo, tendo em vista as características da empresa, suas possibilidades financeiras e o grau de competitividade desejado frente ao mercado. Torna-se interessante consolidar uma política abrangente e que obedeça os seguintes pressupostos, né, básicos: competitividade frente ao mercado externo e autonomia e flexibilidade. Bom, pessoal, daí a gente vai transcorrer a quem se destina, todos os funcionários seletistas, né? Aqui embaixo a gente tem os objetivos, né, da política, né? Cada objetivo dessa política, a validade. O ideal é entendermos que de 2 em 2 anos há uma necessidade de atualização ou quando tiver uma mudança de estrutura muito significativa, tá, pessoal? Vamos também falar aqui embaixo do escopo. O escopo ele vai incluir a estrutura de cargo, a estrutura salarial, a administração salarial, o enquadramento de nova política, a implementação de um programa de comunicação, tá vendo? E os próximos passos. Na estrutura salarial, ele vai focar primeiro em descrição, quando tiver a alteração de cargo, a responsabilidade pela atualização da descrição de cargo será de cada ocupante e seu superior, que deverão acionar o RH para analisar o caso. A área de RH verificará a necessidade de uma auditoria geral nas descrições a cada 2 anos ou sempre que ocorrerem alterações significativas nas estruturas das áreas. E a criação de um cargo. Em caso de criação e alteração de cargo, a área solicitante deverá anexar a descrição em conformidade com o formulário padrão do grupo, da empresa, para que a área de RH, juntamente com a diretoria administrativa, possa analisar o caso. Sempre, né, pessoal, vai passar pela autorização da direção, qualquer entrada de novo cargo. A parte analítica do RH que vai intermediar esse processo, né? A avaliação de cargos também, né? Como que vai ser feito. Lembrando que a gente está, toda vez que tiver que avaliar cargo, a gente tem que avaliar dentro dos 4 fatores, né? Que a gente já tratou aqui, falou bastante. Tá? Os requisitos globais de carreira, perfil das posições hierárquicas. Isso tem a ver, pessoal, com aquela situação de formação complementar, experiência, complexidade, vocês lembram? Autonomia, conhecimento e desempenho. Tudo isso aqui explicando passo a passo o que quer dizer cada uma dessas situações aqui, desses itens que a gente tratou lá na aula de descrição de cargos e quando a gente falou de diferença entre júnior, pleno e sênior. E há uma diferença além disso, que é a diferença entre cargos de hierarquias diferentes, como coordenador, gerente. A gente tem até um exemplo aqui, a hierarquia, a gente já começou com o supervisor, logicamente a gente vai ter ainda assistente, auxiliar, analista, tudo isso vai variar de empresa para empresa. Mas repare que quando a gente coloca aqui a hierarquia supervisor, a gente já vai definindo formação, superior completo, formação complementar, tá vendo? Experiência, complexidade alta, atividade que exige capacidade analítica, crítica, raciocínio lógico e autônomo. Autonomia, modifica, adapta e melhora o valor. Ou seja, aqui a gente está colocando, né, dentro daqueles fatores hierárquicos, cada situação necessária para uma hierarquia em questão. No caso aqui, a hierarquia de supervisores, tá, pessoal? Aqui a gente tem um resumo e amplitude da hierarquia. Isso é opcional, mas tem empresas que gostam de deixar relatado. A gente sugere, né? Pode ser que eles façam algum tipo de modificação, mas são competências generalizadas para a hierarquia de supervisores, né? Foco no curto prazo, visão de médio prazo, articulando processos, projetos, na interface com a organização,
segundo alinhamentos com seus superiores. Um exemplo só. Tá, gente? E aí a gente vai replicar todas essas situações, não replicar, né? Repetir todas essas situações para todas as outras hierarquias, né? No caso, ó, coordenadores, tá? Gerentes, tá? E aqui embaixo a gente já vem falando da estrutura salarial. Mercado, como é que foi tratado essa situação, os grades, né? Como foi é recomendada a adoção de grades para a administração dos cargos. Esta abordagem permitirá agilizar a administração da remuneração, bem como permitirá o reconhecimento dos cargos de mesma complexidade e amplitude. Lembra? A gente comentou com vocês sobre o peso relativo de cada cargo, e aí cada cargo ficaria dentro de um grade específico, e esse grade teríamos grupos de cargos dentro deles que se formariam as faixas salariais. Aqui a gente já fala, desdobrando já sobre a tabela salarial, dizendo que o avanço, no exemplo dessa empresa, né, de steps, seria entre 2,4 e 4,8, step a step. Lógico que cada empresa teria a sua recomendação, né? Então, ó, tá aqui, ó, recomendamos a correção das faixas salariais de acordo com os aumentos globais concedidos, principalmente por se tratar de acordo sindical, né, gente? Tem que alterar com dissídio a tabela. Fala sobre a pesquisa, a administração salarial. Vocês vão poder ler, pessoal, com calma, cada um desses tópicos aqui e começar a refletir em cima da necessidade da empresa que vocês estão atuando, ou como consultor, ou como gestor, né? E verificar essa situação. Por exemplo, aqui tem uma amplitude de 84 a 100, que é o ponto médio, e ela finaliza, se não me engano, nesse exemplo aqui, com 118. Tá? Então, assim, vai ter empresa que vai ser de 80 a 120, vai ter empresa que vai ser de 80 a 113. Então, isso aí vai variar de empresa para empresa. A situação da promoção, como que vai funcionar? Promoção, mérito. Como é que vai funcionar o mérito? Aumento concedido ao profissional que consistentemente vem crescendo profissionalmente. Uma concessão de mérito representa um avanço horizontal dentro da faixa salarial. Valor sugerido para a concessão de mérito é entre 3% e 7% sobre o salário fixo atual, representando a evolução na faixa salarial em que o mercado, né, se encontra atualmente. Aqui ele diz, à medida que o colaborador vem crescendo constantemente, isso tem que ser verificado aonde? Na avaliação de performance, né, para ver se essa concessão aqui ela poderá ser permitida ou não. O colaborador ficará elegível, isso não quer dizer que ele vai receber. Ele tem que ser aprovado em orçamento, isso. Lembrando sempre da história lá que eu falei no início, da aprovação da diretoria, né, pessoal? E ajustes coletivos também. A estrutura de remuneração total, também falo, pontos importantes. Enquadramento na nova política, tá? Aqui que aparece aqui o 118, tá vendo? 84, salários inferiores a 84, ou o mínimo da faixa, deverão ser enquadrados analisando tempo do funcionário no cargo, experiência e contribuição, desempenho e potencial de desenvolvimento e mix de remuneração. A gente fala aqui também da situação de cargos superiores a 118 e cargos que estão, né? No caso nem cargos, né? A gente está falando cargo, mas é ocupante, tá, pessoal? Ocupante dos cargos. Então aqui, 84 a 118 não há necessidade de se mexer no salário nesse momento. Aí você também pode falar sobre um programa de comunicação, tá? Como é que funcionaria essa comunicação com os colaboradores. E aí a gente fecha a nossa política, né, colocando aqui, por que comunicar, aí os resultados de sucesso para o funcionário e para o empregador. Então é isso, pessoal. Sobre política de cargos e salários é isso. A gente não vai ficar aqui também lendo toda a política.
Eu peço para que você faça uma reflexão e comece a correlacionar com a realidade que você está vivendo, vivenciando hoje, quer seja como consultor, quer seja como um gestor da área de recursos humanos ou da área de remuneração. Grande abraço a todos e até a próxima, até um próximo encontro. Até lá.